A gente já volta a conversar, não me abandona, quero conversar ao vivo com o Igor Damasceno, que tem informações, repercussões de agora também, lá no Palácio do Planalto, sobre essas entrevistas e essas conversas também com a Venezuela. Igor Damasceno, direto do Itamaraty, onde as reuniões estão acontecendo, e as suas informações, por favor. Pois é, Bruno, a gente traz mais um bastidor envolvendo o presidente Lula. Uma fonte nossa no governo federal nos avisou de que o presidente foi orientado pelos auxiliares a não falar mais em torno desse assunto, pelo menos não por agora. E por quê? São duas estratégias. Primeiro, estratégia política. Alguns pré-candidatos à presidência, como é o caso, por exemplo, de Romeu Zema, governador de Minas Gerais, e Ratinho Júnior, governador do Paraná, eles já estão começando a fazer uma associação do nome do presidente Lula ao nome de Nicolás Maduro. Maduro, a gente lembra, é um ditador, é uma pessoa internacionalmente conhecida por desrespeitar os direitos humanos. Foi na gestão dele que houve essa crise econômica e humanitária na Venezuela. Então, não é um nome muito bem aceito aqui no Brasil. Aliás, é um nome que não é aceito de fato nenhum. Então, o presidente Lula, ele não pode ficar tocando tanto assim no assunto, segundo me disse essa fonte, justamente para que não seja uma munição nas mãos dos outros pré-candidatos à presidência e acabarem desgastando a imagem do presidente Lula e, consequentemente, minando a popularidade do presidente, que já não está tão em alta. Então, a primeira estratégia é uma questão política. E tanto é que Lula se posicionou apenas por meio de uma nota divulgada nas redes sociais dele no último sábado, e desde então todas as manifestações do governo federal são de outros integrantes do governo. O presidente não tem falado em torno desse assunto. A outra estratégia, segundo me disse essa fonte, é diplomática, evitar uma nova rusga com Donald Trump. A gente sabe que a relação com os Estados Unidos já teve uma crise muito forte recentemente. O presidente já está começando a restabelecer o diálogo, a boa relação com Donald Trump. Então, ficar alfinetando o presidente norte-americano agora seria algo como perigoso para as nossas relações diplomáticas. Então, esses auxiliares disseram ao presidente que a nota divulgada no fim de semana já é mais do que suficiente para reforçar a posição do Brasil. O Brasil não concorda com esses ataques sofridos pela Venezuela, porque ferem o direito internacional e ferem a soberania venezuelana. E isso é mais do que suficiente para, então, mostrar ao mundo, à comunidade internacional, qual é a posição do Brasil. Utilizar essa história e relembrá-la o tempo inteiro pode pegar mal, porque é uma munição para os outros pré-candidatos, então acaba diminuindo o capital político do presidente e pode também gerar uma nova rusga com Donald Trump, ou seja, a nossa relação diplomática com os Estados Unidos pode ser afetada. Então, neste momento, Lula está sendo orientado pelos auxiliares a não se posicionar mais sobre o assunto. No dia 8 de janeiro, Lula vai ter um evento público em memória aos ataques antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023. Então, Lula já está sendo preparado para, quando for dar o discurso, se ater apenas ao papel e evitar falar algo em improviso, justamente para que nada saia do controle e não dê ainda mais munição para os outros pré-candidatos à presidência. Bruno e Márcia. Igor Damasceno com informações lá do Itamaraty sobre a repercussão interna dentro do governo federal. Vamos aqui rapidamente ouvir o Acácio Miranda. Acácio, é difícil alguém ir para um evento para fazer um discurso sobre comemorar a democracia e não condenar uma ditadura? É difícil, porque são duas circunstâncias que não combinam. Obviamente, uma democracia, como a própria origem nos diz, é o poder do povo que emana do povo. E a ditadura, uma autocracia ou algo que o valha, é um regime totalitário centralizado numa persona, no responsável pela condução daquele país. Mas é óbvio também, nós falamos ao longo do programa, que a relação do presidente Lula com a Venezuela vem se distanciando nos últimos tempos. É o suficiente para ele conseguir se desvencilhar desta narrativa no contexto eleitoral? Não sei, isso só o tempo e os debates nos dirão. Mas fato é que é impossível nós mantermos de forma uníssona os dois termos no mesmo discurso.
Agora, Gesualdo Almeida, você sente que mesmo com aquelas primeiras notas divulgadas pelo governo federal, o PT e o governo e todos os aliados estão meio que pisando em ovos quando se trata desse tema? A diplomacia entrou realmente de cabeça nisso para evitar que ali haja algum tipo de problema com Donald Trump, já que foi uma relação que passou por muitas dificuldades no ano passado, né? Falamos muito disso no Jornal da Manhã de ontem, de anteontem, que seria necessário uma nota do governo brasileiro equilibrada, calibrada, sobretudo nesse momento de reaproximação com o governo americano, tanto do ponto de vista diplomático, como o que mais nos importa nesse primeiro momento, do ponto de vista econômico, o restabelecimento das relações comerciais e com a redução das tarifas americanas. Portanto, o Brasil emitiu uma nota, ao meu ver, uma nota razoavelmente equilibrada, mostrando que não são subservientes às invasões americanas, diferente, por exemplo, do que foi dito pelo Javier Milei, mas também não apoiando, até como não poderia ser, o regime de Nicolás Maduro. Saiu um pouquinho do script o apoio a Delcy Rodrigues. Entretanto, como já dissemos há pouco, se o próprio governo americano sinaliza que manterá a Delcy no governo, parece que a nota brasileira não foi de toda desastrosa. Mas o mais importante do que a nota brasileira é a forma como o governo americano a receberá. Talvez sanções por conta disso não ficam longe de um script. Haja vista que toda vez que o Donald Trump é criticado pessoalmente, ele leva para o campo diplomático essa crítica que lhe é feita. Muito obrigada, Gesualdo e Acácio, pelas análises hoje. E a gente quer também a sua opinião. Vamos colocar JP nas redes, que tem 2 mensagens que chegaram de telespectadores e ouvintes internautas aqui do Tempo Real. O Edilson Oliveira disse: sim, defendo a reforma no Conselho da ONU. No mundo contemporâneo, há anos a China e a Rússia estão descumprindo normas básicas da ONU, invadindo países e disputando territórios pelo mundo, ameaçando nações livres, etc. Verdade, viu, Edilson?